Então, eu queria que você estivesse muito atento, porque aquilo que Deus vai falar ao teu coração hoje pode mudar completamente a tua qualidade de vida, pode mudar completamente a tua maneira de se enxergar, a tua maneira de se relacionar consigo mesmo, de se relacionar com Deus, de se relacionar com as outras pessoas e, acima de tudo, de se relacionar com a palavra. Eu quero que você entenda que tudo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida é através da palavra. Nós só vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo que Deus sonhou, tudo que Deus planejou. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nós só vamos viver tudo que Deus sonhou para nós, para os nossos filhos, para nossas gerações, em todas as áreas da nossa vida, através da palavra. Porém, muitas vezes nós não nos relacionamos com a palavra da maneira que nós devemos nos relacionar, justamente por nós não entendermos esse princípio que Deus falou ao meu coração nessa tarde. E eu queria muito que você não deixasse nada tirar a tua atenção. Se você pudesse pegar seu celular, colocar no modo avião, sabe, para não chegar nenhuma mensagem para te atrapalhar, para te desconcentrar. Se você puder fazer isso, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse texto que nós lemos, ele fala dos minutos antes, do momento antes de Jesus ser levado ao deserto para ser tentado. E muitos pensam que Jesus venceu a tentação, as 3 tentações, lá no deserto através da palavra. Mas eu particularmente creio que ali no deserto foi apenas um desdobramento, foi apenas, sabe, uma execução, a execução de uma vitória que já tinha sido conquistada nesses momentos antes. A vitória de Jesus sobre as tentações, sobre as propostas do diabo para ele no deserto, ela acontece no momento que ele recebe uma afirmação do Pai de quem ele é. Momentos antes de Jesus ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, a Bíblia diz que quando ele é batizado por João Batista, em seguida ele sai da água, vem uma pomba, vem o Espírito Santo em forma de pomba e pousa sobre ele, e o Pai fala do céu: tu és o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo, em quem me alegro. No momento que Jesus recebe essa afirmação do Pai, no momento que ele recebe esse reconhecimento da sua filiação, aqui nós temos um momento de reconhecimento de filiação entre Deus, que é o Pai, e entre Jesus, que é o Filho. Quem já ouviu falar sobre reconhecimento de paternidade? Então, é o processo pelo qual um filho, ele deseja que o pai saiba que ele é o seu pai. Só que aqui, o que acontece aqui no texto é o inverso. Nós temos aqui um reconhecimento de filiação, aonde há um desejo do pai de que o filho entenda de que ele é seu filho. Mas não que simplesmente ele é o seu filho, mas de que ele é um filho que é muito amado por ele. Jesus é batizado e logo que ele sai da água, ele tem essa experiência. E ali, aquela afirmação, ela seria a chave para Jesus vencer a tentação no deserto e pudesse então viver toda a vida que o Pai tinha para ele, toda a vida de vitória, toda a vida de milagres, toda a vida, todo o plano que o Pai tinha planejado para ele. Queridos, Jesus não poderia ter sido levado para o deserto sem saber dessa verdade. O que faz Jesus, através da palavra, lá no deserto, na hora da tentação, o que faz Jesus vencer o diabo e as suas propostas foi o fato dele saber quem ele era. Foi o fato dele saber que ele era filho amado, no qual o Pai tinha muita alegria na vida dele. E você vai já me entender por quê. Quem era Jesus naquele momento? Ninguém, humanamente falando. Jesus não tinha operado nenhum milagre ainda. Jesus não tinha nem iniciado o ministério dele ainda.
Ninguém cria em Jesus como viriam crer depois. Ninguém conhecia Jesus. A única coisa que Jesus sabia naquele momento é que ele era um filho muito amado, não pelo que ele era, não, sabe, pelo que ele viria a ser, pelo que ele se tornaria, não, mas porque ele era filho. Jesus não era amado pelos milagres, porque ele nem tinha feito milagre ainda. Jesus era amado simplesmente porque ele era filho. Então perceba que depois do batismo, a primeira coisa que o Pai faz questão que Jesus saiba é que ele é um filho muito amado. Essa era a primeira verdade. Se Jesus tivesse ouvido isso do Pai, depois que ele tivesse realizado vários milagres, Jesus poderia pensar: o Pai me ama porque eu estou fazendo milagre, o Pai me ama por conta do que eu fiz. É por isso que Jesus precisava saber disso antes de qualquer coisa, antes de ele operar qualquer milagre, antes de qualquer vitória. Jesus precisava saber que ele era um filho amado, não pelo que ele viria fazer, não pelo que ele era, não, simplesmente porque ele era filho. Simplesmente porque ele era filho. E é por isso que Jesus faz questão de deixar claro, antes que tudo acontecesse. Da mesma maneira, depois da conversão, depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, vem o batismo. Depois do batismo, a primeira coisa que eu e você precisamos aprender, precisamos saber, precisamos ter certeza, é de que nós somos filhos amados pelo Pai. Independente de quem nós éramos, independente de quem nós somos, independente de quem nós viermos a ser, nós somos filhos amados do Pai. Independente do que a gente representa para o mundo, para a sociedade, independente do que a gente representa para as outras pessoas, independente do sucesso que podemos nos tornar ou não aos olhos do mundo, nós precisamos entender que nós somos filhos amados do Pai. É interessante que nós aprendemos a ter que ser algo, a ter que ter ou ser algo para podermos nos sentirmos amados pela sociedade, pelas outras pessoas. É por isso que tem pessoas que são assim, que viram o mundo de cabeça para baixo para poder agradar os outros, porque vive uma vida movido pelo que os outros acham, pelo que os outros pensam, porque na cabeça deles e no mundo é assim, a gente só vale o que é ou o que tem. Mas com Deus não é assim. Com Deus é o simples fato de nós sermos filhos. Sabe, nós nos tornamos dependentes do que os outros pensam ou acham a nosso respeito, quando na verdade nós só precisamos entender e acreditar quem nós somos. No dia que você descobre quem você é em Deus e quem você é para Deus, aquilo que os outros pensam a teu respeito perde o valor. No dia que você descobre que Ele te ama, independente de quem você era, independente de quem você é, e independente de quem você vai ser, no dia que você entende isso, querido, isso é libertador. Isso é libertador. Sabe, quando você entende quem é em Deus, você deixa de se importar, você passa a impedir que aquilo que os outros pensam te defina. O que passa a te definir é aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus sente por você. O texto diz que o Pai diz para ele: tu és o meu filho amado, em quem me alegro. A segunda parte da frase nós vamos ver depois, mas eu quero que você entenda nesse primeiro momento. E eu queria que você dissesse comigo, diga mais forte, eu sou um filho amado. Independente de quem eu fui, independente de quem eu sou, independente de quem eu vou me tornar, eu sou um filho amado pelo Pai. E quando Deus falava isso ao meu coração, Deus trouxe à minha mente uma história, uma ilustração, um exemplo que para mim exemplifica o verdadeiro amor do Pai, sabe, que ama independente dos erros e acertos do filho. A religião diz que você é amado pelo que você faz, mas o cristianismo diz que você é amado porque você é filho, e ponto final. O simples fato de você ser filho é a única coisa que Deus precisa para que você seja amado. E esse é o verdadeiro amor de pai e de mãe.
Uma mãe que perde o seu domingo inteiro, ela pega um ônibus, muitas vezes 2 ônibus, e ela enfrenta uma fila no sol, e ela enfrenta uma revista extremamente constrangedora, ela é humilhada, simplesmente para visitar um filho no presídio que cometeu um crime. Deus começou a falar isso ao meu coração. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Independente do pecado que nós cometemos, Ele nunca vai deixar de nos amar. Ele nunca vai deixar de nos amar. Entenda uma coisa: não há nada que você possa fazer de bom, não existe nada que você possa fazer de bom que vai fazer Deus te amar mais. E nem existe nada que você possa fazer de tão ruim que vai fazer Deus te amar menos. O amor de Deus por mim e por você, Ele não muda. Deus te ama não pelo que você era, nem pelo que você é, nem pelo que você vai ser, mas pelo simples fato de que você é filho. Agora, por que será que Deus queria que essa verdade fosse a primeira verdade que Jesus soubesse após o seu batismo? Por que será que essa é uma verdade que Deus quer que nós tenhamos acesso a ela logo no início da nossa caminhada? Eu vou te responder. Porque do reconhecimento, da aceitação dessa afirmação, de entender, de compreender e de aceitar essa verdade, depende de todas as outras coisas que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Lembra que eu disse que tudo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida passa pela palavra. Mas o que vai definir a maneira como eu me relaciono com a palavra é se eu entendo o amor do Pai por mim, é o quanto eu sou amado por Deus. Jesus, ele só viveu todas as promessas de Deus para ele. Por quê? Porque ele venceu a tentação. Ele venceu as propostas do diabo para ele no deserto. Quem cede às tentações nunca vai viver o propósito de Deus para a sua vida. O propósito da tentação é nos tirar do propósito, é nos tirar do foco, é nos tirar dos planos de Deus. Jesus só viveu tudo que ele viveu, só se tornou tudo que ele se tornou, porque ele vence as propostas do diabo, do dinheiro, da fama, do status, sabe, do prazer oferecido pelo mundo, tudo aquilo que o diabo apresenta. E ele então escolhe viver pelo que está escrito na palavra. Porém, o que fez Jesus fazer a escolha certa não foi somente a palavra. O que fez Jesus fazer a escolha certa não foi somente o que estava escrito, não foi somente a palavra, mas era de quem vinha a palavra, de onde vinha a palavra, era quem estava falando com ele. A neurociência diz que 86% de uma mensagem, a credibilidade que nós damos a uma mensagem, a uma palavra, a uma informação, 86% está ligado a quem fala, 14% apenas ao que é falado. O que fez Jesus abrir mão das propostas que o diabo fez para ele, que não eram qualquer proposta, você há de concordar comigo? O diabo ofereceu o que tinha de melhor no mundo, desde o poder, ao status, ao reconhecimento, a tudo. As 3 tentações envolvem o que tem de mais poderoso nesse mundo para tentar nos tirar do propósito de Deus. Jesus vence as propostas do diabo, faz a escolha de ficar com a palavra, não simplesmente pela palavra, mas porque de quem vinha a palavra, de quem era a palavra. Uma mesma mensagem pregada por pessoas diferentes, ela é recebida de maneira diferente. Porque a autoridade não está somente na palavra, mas está em quem dá a palavra. Jesus, quando ele faz a escolha, o que estava em jogo ali é quando ele olha, ele diz: quem escreveu essa palavra, essas promessas, foi um pai que me ama muito. Você vai já me entender, por isso que eu pedi sua atenção, mas vamos já chegar lá. Eu preciso que você entenda isso.
Jesus, ele sabia, sabe, o que ele sabia que estava escrito ali, não era qualquer pessoa que tinha escrito, ele sabia. Por isso que lá atrás, Deus fez questão de dizer: ei, tu é meu filho amado. Era como se Deus estivesse dizendo para ele: ei, nunca duvida do que eu tenho para ti, nunca duvida do meu amor por ti, nunca duvida de que eu quero o melhor para ti, nunca duvida de nada que eu te pedi, nunca duvida de nada que eu te orientar, nunca duvida de nada que eu te pedi para fazer, nunca duvida de nada que eu te pedi para deixar de fazer. Ei, bota uma coisa na tua cabeça: eu te amo independente de qualquer coisa, confia em mim que tu vai se dar bem. Era isso que Jesus estava querendo dizer, na hora que ele disse, que Deus estava querendo dizer, na hora que ele disse para o filho: tu és o meu filho amado, eu te amo, não te preocupa. Eu preciso que você entenda isso. No dia em que você reconhecer a sua filiação em Deus, no dia em que você aceitar que Deus é o seu pai, que você é um filho amado por Ele, independente de quem você era, independente de quem você é hoje, independente de quem você vai se tornar, no dia que você entender isso, aquilo que Ele escreveu para você, a palavra de Deus para você, vai se tornar uma lei inquestionável, mesmo quando você não entender. Sabe, quando você acreditar, tiver certeza que você é filho, sabe que Ele te ama, você nunca mais vai ter medo de obedecer. Quando você entender que você é um filho amado, independente de qualquer coisa, sabe, você nunca mais vai ter medo de fazer o que Ele manda você fazer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o amor vence o medo. E por muito tempo eu pensei que era somente o amor de Deus por nós. Mas hoje Deus falou algo diferente ao meu coração. Deus disse: o amor que vence o medo não é o amor dele por mim, é o meu amor. Não é o meu amor por ele, é o amor dele por mim. Quando você entende o quanto você é amado, sabe, quando você acredita no amor dele por você, quando você acredita que ele te ama como um filho, você tem certeza que, primeiro, ele nunca vai te chamar para fazer algo que vai te envergonhar. Sabe qual é o maior obstáculo para que as pessoas obedeçam o chamado de Deus para a sua vida? Sabe por que muita gente foge daqui, do altar? Sabe por que muita gente foge de uma liderança? Sabe por que muita gente foge de um ministério? Porque tem medo de ser envergonhado. Tem medo de passar vergonha. Eu te pergunto: que pai é esse que ama, que vai chamar um filho para fazer algo para ele ser envergonhado? O seu medo de ser envergonhado só pode ser vencido pela compreensão de que você é um filho, que Ele te ama tanto, que Ele nunca vai te chamar para fazer algo, sabe, que Ele não te capacite. Então, quando você acredita no amor, você vence o medo de ser envergonhado, você obedece porque você confia e sabe que Ele vai te capacitar. Por quê? Porque Ele te ama. Segundo lugar, quando você acredita no amor dele, você tem certeza que Ele nunca vai mandar você dar algo que vai te fazer falta. Aí quando você confia no quanto Ele te ama, você obedece, você faz o que Ele manda, você vence o medo de faltar, obedece a palavra, porque você confia e sabe que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Pastor, qual é a certeza? O amor que Ele tem por mim é suficiente. Quando você acredita que você é um filho e que Deus te ama de verdade, você tem certeza que Ele nunca vai te mandar ir a algum lugar para que alguma coisa ruim te aconteça. Aí você vence o medo de te acontecer algo, você obedece a ordem dele, você vai até para a cova dos leões, porque você sabe que Ele vai te proteger. Pastor, qual é a certeza? De onde vem a certeza de que Ele não vai me deixar ser comido pelo leão? O amor que Ele tem por mim. O amor de pai. O amor de pai. Querido, quando nós confiamos no amor dele, não há medo de fazer nada que Ele manda. Quando a gente confia que é filho, a gente não tem medo de obedecer. Quando a gente confia que o Pai quer o nosso bem, quando a gente confia que o Pai quer o nosso melhor,
a gente não tem medo de obedecer. Sabe o que nos faz desobedecer? Quando a gente acha que a gente sabe mais o que é melhor para nós do que o nosso próprio pai. Pega um filho. Por que nossos filhos desobedecem? Porque na cabeça deles, os nossos conselhos para eles não são os melhores. Eles acham que sabem mais do que a gente. E a gente se comporta da mesma maneira com Deus. Porque eu vou te fazer uma pergunta muito sincera. Se você tivesse certeza que tudo que está escrito na palavra, vamos pegar uma área bem comum, que todo mundo gosta, que todo mundo quer. Quem aqui quer prosperar financeiramente? Levanta a mão. Aqueles que não querem, quando você prosperar, manda para mim. Eu tenho um monte de gente para ajudar, eu tenho um monte de projeto para botar em prática. Todo mundo quer prosperar. Aí a Bíblia vem cheia de princípios que nos leva à prosperidade. Aí a gente não obedece os princípios. Por que eu não obedeço? Porque eu acho que não vai se cumprir. Porque eu tenho medo de não se cumprir. Por que eu tenho medo de não se cumprir? Por que eu não confio na palavra? Porque eu não confio no amor de quem escreveu a palavra. Porque quando eu creio que Ele me ama, quando eu creio que Ele é meu Pai, Ele quer o meu bem, que tudo que Ele fala é para o meu bem, eu obedeço mesmo quando eu não entendo. Quando eu não entendo, a única coisa que tem o poder de me convencer a obedecer é confiar. Cara, eu não estou entendendo nada, eu não sei no que isso vai dar, aos meus olhos isso vai dar ruim, mas se o Pai mandou fazer, eu vou fazer, porque Ele sabe o que está falando. Uau! Aí é quando você confia verdadeiramente no amor dele. Se você não entender que você é um filho amado, você nunca vai ter coragem de confiar em Deus quando você não entender. Você nunca vai viver pela fé. Porque quando você obedece porque entende, não é necessário fé. Quando você obedece porque você está vendo no que vai dar, isso não é fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, porém das coisas que nós não vemos. Eu só vou ter coragem de obedecer a algo que nem eu acredito que vai dar certo, mas se Ele disse que vai dar, eu obedeço somente quando eu confiar no amor que Ele tem por mim. Quando eu confiar, quando eu acreditar que eu sou um filho amado. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos a certeza que Jesus só escolheu confiar na palavra no deserto, obedecer o que estava escrito e viver as promessas que Deus tinha para a vida dele, porque ele confiava no amor do Pai por ele. Ele confiava no amor de quem tinha escrito aquelas palavras. Sabe por que você às vezes tem tanta dificuldade de viver uma vida de obediência aos princípios e desfrutar das promessas? Porque você não reconheceu ainda, você não entendeu ainda que você é um filho amado e o Pai jamais te mandaria fazer algo que não fosse para o teu bem. Jamais Ele te mandaria deixar de fazer algo que não fosse para o teu bem. É por isso que você tem dificuldade de ter uma relação de obediência com a palavra. O que está em jogo não é a autoridade da palavra. O que está em jogo é você crer, acreditar ou não que o Pai te ama. Porque eu confio verdadeiramente que Ele me ama. Eu não tenho medo de obedecer. Muita gente se vê como filho, sabe? Muita gente se vê como filho. Não é muito difícil as pessoas terem dificuldade de se ver como filho, mas tem muita dificuldade de ver Deus como Pai e, acima de tudo, de se ver como um filho amado, independente de quem você é. Porque a nossa cultura, a nossa sociedade, sabe, o meio que a gente vive nos ensinou, nos impregnou na nossa mente que eu só sou amado se eu fizer algo certo, se eu fizer algo errado ninguém me ama. E às vezes a gente leva isso para a educação dos nossos filhos dentro de casa. Eu creio que talvez 70% dos filhos acha que precisa fazer alguma coisa certa para ser amado. Essa semana nós tivemos uma DR, eu e o João. Eu falei para ele, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Independente do que você faça, independente do que você escolha, não tem nada nesse mundo que faça eu te amar mais, não tem nada nesse mundo que faça eu te amar menos. Os conselhos que eu te dou é porque eu quero o teu bem. Mas você obedecer ou não,
Isso não vai influenciar na capacidade do meu amor por você. Isso pode influenciar na alegria que eu sinto em você. O texto disse que Jesus era um filho amado em quem o Pai se alegrava. Jesus, ele precisava saber que ele era filho amado. Quando a gente confia nesse amor, querido, é ele que nos capacita a gente entregar completamente a nossa vida à vontade dele. É a gente se render totalmente. O que é se render? Já viu alguém rendido? Quando a polícia chega, né? Você está rendido. Direita, sim senhor. Deita, sim senhor. Levanta, sim senhor. Está rendido. O que nos leva a nos render ao Pai e obedecer, ele mandar para a direita, eu vou para a direita, ele manda para a esquerda, eu vou para a esquerda, ele manda sentar, eu sento, ele manda levantar, eu levanto, ele manda dar, eu dou, ele manda eu segurar, eu seguro, ele manda eu ir, eu vou, ele manda eu ficar, eu fico. O que nos faz viver uma vida totalmente rendida a ele é quando nós confiamos no quanto ele nos ama. Porque quando a gente confia que ele nos ama, não há dúvida para obedecer. No dia que eu comecei a me relacionar com Deus como Pai, nunca mais obedecer a Deus para mim foi um peso. Tem gente que vê a palavra, presta atenção, tem gente que vê a Bíblia como um livro de regras de um pai duro, de um pai ruim. Sabe que a Bíblia é um conjunto de regras que quer nos proibir de ser felizes. Tem muita gente que acha que o pecado é algo bom que Deus proíbe. A Bíblia nada mais é do que o livro de um pai que nos ama tanto, que deixou tudo escrito para que a gente não errasse, para que a gente não sofresse as consequências, para que ele não nos visse sofrer. Mas eu quero voltar com você à história da mulher que tem um filho preso. Se aquele filho soubesse que os seus pais o amavam e queriam seu bem, ele teria obedecido aos conselhos do pai e mãe, sim ou não? Sim ou não, querido? Mas o fato dele não ter obedecido fez a mãe deixar de amá-lo? Sim ou não? Se ela vai visitá-lo no presídio, você acha que ela continua amando a ele apesar do erro que ele cometeu? Sim ou não? Eu quero refletir com você. Eu vou fazer algumas perguntas para te ajudar a entender melhor. A escolha de não obedecer trouxe consequências à vida daquele filho, sim ou não? Mas de quem foi a culpa? As consequências vieram porque os pais não o amavam ou porque o filho não entendeu o quanto ele era amado, o quanto os pais queriam o seu bem e por conta disso ele acabou desobedecendo. Então, de quem é a responsabilidade pelas consequências? Do pai ou do filho? Do filho. Foi falta de amor? Foi falta de obediência por não acreditar o quanto era amado e o quanto os pais queriam o seu bem. Mas aí eu te pergunto, esses pais deixaram de amar o seu filho pelo erro, sim ou não, querido? Mas eles estão alegres com o fato do filho estar preso, sofrendo as consequências? Você não quer falar comigo não? Passei a tarde preparando para conversar contigo. Você acha, eles estão alegres e felizes com o fato do filho estar preso, sim ou não? Mas eles deixaram de amar o filho, sim ou não? Então você concorda comigo que é possível eu ficar triste sem deixar de amar? Na verdade, você concorda comigo que o motivo da tristeza de um pai é justamente porque ele ama muito o filho, sim ou não? Só fica triste quem ama. Só fica triste quem vê alguém que você ama sofrendo. Aquele filho não deixou de ser amado. Os pais, os erros dele não fizeram deixar de ser amado. Mas os pais ficaram tristes por causa da desobediência e das consequências que a obediência traz. Então deixa eu te dizer uma coisa.
A tua falta de obediência, que é gerada pela tua falta de confiança no amor que Deus tem por ti, ela nunca vai fazer Deus te amar menos. O amor dele por você nunca diminuiu. Ah, pastor, mas eu me afastei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele continuou te amando do mesmo jeito. O amor dele por você nunca diminuiu, nunca vai diminuir, muito menos acabar. Independente do que você foi, do que você é ou do que você vai ser, o amor dele por você nunca vai ser menor, nem nunca vai ser maior. Ele trouxe você aqui hoje à noite para dizer para você, ó, eu sei tudo que você fez, eu sei tudo que você faz, eu sei tudo que você vai se tornar, mas eu continuo te amando como eu sempre te amei. Talvez triste com alguns pelas escolhas erradas que tem feito e pelas consequências que estão sofrendo, e por amar tanto, ele sofre, fica triste, mas não deixa de amar. O amor nunca vai mudar. O que faz justamente ele se entristecer é o fato de que ele continua amando. Porque se na hora que nós nos afastássemos, na hora que nós deixássemos de fazer a vontade dele, ele deixasse de nos amar, por que ele ia sofrer? Você não sofre quando você vê alguém que você não ama sofrendo. Você sofre quando você vê alguém que você ama. Ele te trouxe aqui hoje à noite para dizer: você é um filho amado. Eu te amo. Eu só quero o teu bem. Tudo que eu digo na minha palavra para você fazer é pensando no teu bem. Tudo que eu digo na minha palavra para você não fazer também é pensando no teu bem. Eu só quero o teu bem. Eu quero ver você vivendo tudo que eu sonhei para ti. Eu quero ver você vivendo tudo que eu planejei. É por isso que eu me entristeço quando você desobedece. É por isso que eu me entristeço quando eu vejo você não confiar no meu amor por você. Porque se você confiasse no quanto eu te amo, você me obedeceria. Porque mesmo sem entender, você ia dizer: o meu pai me ama, e ele jamais pediria algo para mim que não fosse para o meu bem. E isso te levaria a uma vida de obediência e de viver as promessas. Confia no meu amor por você. Ele trouxe você aqui hoje à noite para dizer assim: filho, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você é meu filho amado. Se ele está se alegrando com você ou não, nós vamos falar no outro domingo sobre a segunda parte da história. Mas você, antes de você poder pensar, se ele olharia para você hoje e diria: você é meu filho amado, em quem eu me alegro. Eu quero que você entenda uma coisa, nós vamos explorar isso no próximo domingo, mas eu preciso falar isso para você. Amar você ou não amar é uma decisão que Deus já tomou, de te amar. Se alegrar com você ou não, aí depende das suas escolhas. É diferente. Mas o que eu quero que você entenda hoje, você pode dizer: pastor, eu quero viver o resto da minha vida no pecado e morrer no pecado. Deus vai te amar até o teu último dia de vida. Deus vai sofrer com as tuas escolhas até o último dia de vida. Deus vai chorar no dia que Ele vê você indo para o inferno. Porque você não nasceu para ir para o inferno. Deus te criou para viver a eternidade com Ele. Mas Ele não pode te obrigar a isso. Ele sofre. Ninguém cria um filho para ser mal sucedido. Ninguém cria um filho para sofrer. Mas infelizmente, depois que eles crescem, eles podem fazer suas próprias escolhas. Da mesma maneira, Deus não criou nenhum de nós para se perder. A Bíblia diz que o desejo de Deus é de que nenhum se perca. Essa é a vontade dele. E Ele trouxe você aqui hoje à noite. Sabe por quê? Porque o papel do diabo é dizer assim: olha, você não é amado. Olha, ninguém te ama. Deus não te ama mais. Já faz muito tempo. Tu errou demais. Tu envergonhou demais. É te acusar. É por isso que um dos nomes dele na Bíblia é acusador. Ele quer te convencer de que aquilo que você fez ou deixou de fazer
fez com que Deus deixasse de te amar. E Deus te trouxe aqui hoje à noite para dizer para você: não, filho. Do mesmo jeito que uma mãe não deixa de amar um filho quando ele comete um crime, ele está preso, e ela se submete a humilhações e mais humilhações, porque o erro que o filho cometeu não acabou e não diminuiu o amor que ela tem pelo filho, e nem nunca vai diminuir. Deus está dizendo: não há nada que você possa fazer que possa me fazer te amar menos. Nem você rejeitar o meu amor por ti vai fazer eu te amar menos. Eu vou continuar te amando. E no dia que você quiser voltar, eu vou estar de braços abertos te esperando. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos por alguns minutos. Eu quero que você entenda uma coisa. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Eu quero que você entenda uma coisa. No dia que você se vê como um filho amado, no dia que você confiar verdadeiramente no amor que Deus tem por você, a tua relação com a palavra dele para ti vai ser outra. Você nunca mais vai olhar para a palavra como algo que pode te prejudicar de alguma maneira. Você nunca vai achar que obedecer a palavra em alguma área vai te trazer prejuízo, vai te fazer perder. Porque sempre que vier esse pensamento, você vai lembrar: não, eu sou um filho amado. Eu tenho um pai que me ama. Talvez você tenha dificuldade de entender o que é amor de um pai, porque talvez você não recebeu o amor do seu pai biológico. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, a Bíblia diz que o pai jamais abandonará a mim e a você. Talvez tem pessoas que têm medo de se entregar a Deus porque um dia foi abandonado pelo pai, e quando ela ouve falar de Deus como pai, na cabeça dela vem um abandono. Deus te trouxe aqui hoje à noite para dizer para você: ei, eu te amo de uma maneira que ninguém nunca te amou, nem teu pai, nem tua mãe, nem ninguém, e ninguém nunca vai te amar. Você é meu filho amado. Independente de quem você é, independente de quem você vai ser, nós não precisamos ser um sucesso aos olhos do mundo para ser amados por Deus. Nós só precisamos entender que somos filhos. E quando nós confiamos nesse amor dele por nós, nós nos entregamos e nos rendemos totalmente à vontade dele, revelada na sua palavra para a nossa vida. No Salmo 37 ele diz para nós: entrega o teu caminho a mim, confia em mim. Querida, essa palavra confia, ela é muito desafiadora. Confia em mim. Você já pensou, Deus está olhando para ti dizendo: ei, confia em mim. Senhor, mas eu tenho medo de entregar minha vida a ti, eu não sei como é que vai ser, eu não sei, talvez eu tenha que mudar algumas atitudes. Senhor, eu ganho um dinheiro de uma maneira errada e eu não sei como vai ser. Ele está dizendo: ei, confia em mim, confia no meu amor por ti, nunca vai te faltar nada. Salomão, no final da sua vida, ele disse: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi alguém que se atreveu a confiar em Deus passar necessidade. Nunca vi alguém que se atreveu a confiar em Deus se arrepender. Nunca vi alguém entregar a sua vida para Ele e se arrepender. Imagine Deus olhando para você dizendo: filho, confia em mim. Confia que eu quero o teu bem. Confia que o caminho que eu estou te apontando é o melhor. Você não precisa entender agora. Filho, você não entende porque você é muito novo. Sabe, é como você conversando com seu filho adolescente, você dizendo: filho, não vai por esse caminho, o papai já sabe. Filho, não vai por aí, você acha que é bom. Como a Bíblia diz, há caminhos que no começo parecem bons, mas o seu final conduzem à morte.
Deus enxerga o que você não enxerga, Deus vê o que você não vê. Você conhece o ontem e o hoje, Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Quando Deus manda você fazer algo, é porque Ele já está enxergando coisas lá na frente que você não enxerga. Você só precisa confiar. Você só precisa confiar e deixar Ele conduzir a sua vida. Aleluia. Entrega, confia, e o resto eu faço. Confia no meu amor. Tu és o meu filho amado. Isso basta. Isso basta para você saber, para você ter certeza que tudo vai dar certo. Isso basta para você ter certeza que vai ser a melhor decisão da sua vida. O fato de você saber que eu te amo, basta. Você não precisa de provas. A prova que você precisa para se entregar e se render a mim é a minha morte na cruz. Se eu não te amasse, eu não teria dado a minha vida na cruz. Se eu não te amasse, eu não teria dado a vida do meu filho na cruz. Que prova maior você quer? Eu queria que você fechasse